no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. A nossa entrevista hoje é com um profissional, ele é advogado e ele está no Legislativo em mais um mandato. Pra vocês terem uma ideia, eu venho acompanhando a trajetória política dele já desde o primeiro mandato, né, que foi na gestão do prefeito Almeida, e agora na gestão do prefeito Guti ele continua o mesmo, sempre em favor do que é justo. Eu acho isso muito bacana, é por isso que hoje ele está aqui. Para vocês terem uma ideia, ele foi eleito aqui na nossa cidade em 2016 com 4.544 votos. Para vocês terem uma ideia, é 55% a mais dos votos que ele teve antes. E eu só estou falando esse dado porque ele realmente é uma pessoa que não está nem aí para os outros colegas ali de bancada. Ele realmente impõe a opinião dele, o que ele acha que é justo, e nestas vezes ele vai na tribuna e ele fala. Quantas vezes eu estive lá na Câmara Municipal e escutei Laércio Santos, o doutor Laércio Santos, falando e expondo a opinião dele. Por isso, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tanto na página da TV Guarulhos, como também do Jornal Guarulhos Hoje. Ele foi a favor de alguns projetos importantes aqui da nossa cidade, sendo justo. Foi imparcial ali, olha, eu acho isso, pronto, e acabou. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Além, lógico, de outros projetos, o qual ganhou a minha admiração, porque eu gosto muito da CIAAG. A Alexandre Onick, ela faz um trabalho maravilhoso à frente dessa entidade, aonde ali ela revê e ela quer fazer valer os direitos da pessoa com transtornos de autismo. E ele tem 2 projetos de lei que eu achei de fundamental importância, por isso a gente vai falar sobre isso hoje também, porque essas pessoas merecem respeito e merecem também o seu lugar, ou seja, os seus direitos garantidos. Isso realmente é importantíssimo. Por isso hoje a nossa entrevista é com o Dr. Laércio Santos, vereador aqui na nossa cidade, e faz um trabalho bastante importante. Você já viu quais foram as manchetes dos jornais que fazem parte do grupo MG? Conta aí, ó. Jornal Estação. O que vai acontecer no próximo jogo, né? Faltam 3 jogos apenas. Com Neymar escolhido o melhor jogador em campo e Firmino, a seleção brasileira derrotou o México por 2-0. Nessa sexta-feira vai enfrentar a Bélgica pelas quartas da Copa e faltam só 3 partidas para a final. Haja coração, hein? Sexta-feira, só Jesus aí, né? Vamos segurar que vai dar tudo certo. Aqui, ó, Folha Metropolitana, traz aí, manchete de capa. A Prefeitura de Guarulhos já entregou 4,3 mil unidades habitacionais. Segundo o prefeito Guti, desde o ano passado, quando assumiu o mandato, 4.368 moradias foram entregues, sendo que só este ano foram 2.906 unidades. Projeto da Prefeitura reaproveita sobras de feira livre no município. E tá aí, ó, Brasil bate o México. Ufa, foi tudo, né? Aí no jornal Guarulhos Hoje, tem aqui falando também, né, sobre essa disputa que vai acontecer do Brasil agora nessa sexta-feira contra a Bélgica. E tá aí, ó, prefeito Guti entrega 516 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, né? As unidades habitacionais São Judas 3 e 4 estão localizadas na região dos Pimentos. Se você não tem o jornal físico em mãos, você pode rever essas notícias e outras também através do site de cada um desses jornais. Fazem parte do grupo MGCom, tem como CEO Luciano Maciel e diretor de redação Jornal Guarulhos Hoje, Gil Campos. Nós vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência, vamos à entrevista com o Dr. Laércio Santos, vereador aqui na nossa cidade. Lucas, mostra, vai lá. Mobilidade em Foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E tem mais, viu, gente? Eu venho falando há algum tempo sobre o dispositivo gratuito que você pode baixar no seu smartphone. Foi desenvolvido pela Citamob
e você preenche um perfil, você libera sua localização e se presenciar alguma situação de perigo, violência, roubo, enfim, você aciona e o mesmo dispositivo é uma segurança ao alcance da sua mão. Chega imediatamente, tanto na Secretaria de Trânsito, como também de Segurança aqui da nossa cidade. Juntos, Citamob, Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais e Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Nós estamos aqui com o Dr. Laércio Santos, vereador aqui na nossa cidade. Vamos falar um pouquinho da situação atual aqui da nossa cidade, lógico, né? Os projetos de lei e também as votações, as quais, como eu havia dito, ele foi de maneira imparcial a favor do que é melhor para a população. Tudo bem, doutor Laércio? Olá, Cássia. Graças a Deus bem, é um prazer voltar aqui no seu programa, é uma satisfação da minha parte. E eu que fico muito feliz de recebê-lo aqui, uma vez que tem um trabalho assim de relevância aqui na nossa cidade. Está no segundo mandato, mas como foi uma gestão nova, fala um pouquinho deste primeiro 1 ano e meio, né, da gestão da cidade, até mesmo ali nas sessões da Câmara, o que os nossos telespectadores gostariam de saber, como que é o andamento de tudo isso na sua opinião. Veja, Cássia, eu estive na legislatura anterior, nos 4 anos da gestão Almeida, nos últimos 4 anos do então prefeito Almeida. Passamos para essa nova legislatura, passou-se a ocupar pelo prefeito Guti, e aí passamos a enfrentar um novo diferencial, um ajuste, um modo de se ver a gestão, o modo do prefeito Guti, ex-vereador, como também foi ex-vereador e ex-deputado Almeida, deixar de ser legislativo e estar executivo. Exato. Sabemos que o prefeito enfrenta diversos problemas, muitos acertos e também muitos erros, o que é natural, persistir no erro que é o defeito. Você errar e buscar o ajuste é o que nós esperamos. Confesso que os problemas são muitos, no entanto, talvez poderíamos até estar um pouco melhor se já tivesse um pouco mais de maturidade o governo. Mas como é um governo novo, nesse primeiro ano enfrentou muitos problemas, vem enfrentando. A Câmara Municipal tem procurado colaborar naquilo que entende razoável, aquilo que entende possível. Eu, em particular, defendo minhas posições e sempre que vejo que o projeto é apresentado, a ideia é trazida para a Câmara Municipal é coerente, eu me posiciono a favor e coloco os porquês, né? Você encontra diversos projetos do governo ou de algum colega vereador que eu fui até contra a base do governo, sim, e fui a favor do projeto por entender que vai de encontro ao interesse da população. Outras situações, eu fiquei lá, eu e mais uns 8, 10 vereadores que acabamos votando contra por entender que a matéria não era boa para a cidade e continuo defendendo minha posição, vou subindo outros degraus, colocando a minha argumentação e convencer o governo de que certa situação não era e não foi adequada. Nós enfrentamos ainda na legislatura, no ano passado, uma questão muito difícil com relação à reestruturação das secretarias do governo, a questão dos procuradores, e se não fosse a minha manifestação, talvez o governo teria aprovado um projeto que hoje estaria mais uma vez na justiça com relação aos procuradores, e acabou se enfrentando essa situação, a questão de uns 3 meses atrás. A gente espera que agora tenha uma calmaria com relação à carreira de procuradores na cidade de Guarulhos. E esse é o meu papel, colaborar, vim com o meu conhecimento jurídico, o meu conhecimento que eu adquiri nos 25 anos de advocacia, e eu acho que eu estou ali para trazer um pouquinho, com toda a minha modéstia, um pouquinho de experiência e ajudar a cidade. Eu acho que é para isso que a gente está lá, representando a população, não só os 4.544 votos que deram confiança para a gente. Estamos lá para representar 1.300.000 habitantes e fazer o melhor pela cidade. E eu vou até relatar aqui um fato. Eu fiz uma pesquisa, né, em relação ao segmento, né, do Dr. Laércio Santos aqui na cidade, como advogado e tal. E você sabia que antes disso, olha o que ele fez, hein? Ele trabalhou como entregador de jornal, até marquei aqui, ó, aprendiz de borracheiro, office boy,
auxiliar de escritório e auxiliar financeiro, até conseguir um estágio na área de direito que lhe abriu as portas para seguir a carreira, sua profissão. Ou seja, você teve a experiência de trabalhar nessas áreas, a qual a maioria, né? Se você for ver da população, trabalha em áreas como essa. Ou seja, você vivenciou ali o dia a dia de cada uma dessas pessoas que hoje você está como vereador e advogado. Mas quantas pessoas vivem assim, toma condução, né? Como foi vivenciar essa experiência? A minha história, ela advém ainda do estado do Paraná, né? Eu sou paranaense, cheguei aqui no início dos anos 80, como muitas famílias brasileiras, com muita dificuldade, e eu fui galgando as oportunidades que aparecia pela frente, eu pegava. E a minha concepção é o seguinte: se tem essa oportunidade, eu vou pegar. Eu estando com essa oportunidade, eu vou buscar outra. Eu não tinha por que ter vergonha de emprego A, B ou C. Eu fui entregador de jornal, hoje na Folha Metropolitana, que está aí entre nós. Naquela época nós tínhamos os vendedores de jornal de rua, né? E fui buscando outros empregos, fui avançando, passei pela área de escritório e cheguei na graduação, me formei na Universidade de Guarulhos e comecei logo em seguida, aliás, 2 anos antes de me formar, estágio na área, e consegui me estabelecer na profissão que eu estou, no mesmo local há 25 anos, ali na Rua Luiz Facini, no centro da cidade de Guarulhos, atuando nas áreas previdenciárias, na área civil e também trabalhista. E foi fruto desta luta profissional, Cássia, que eu acabei sendo até de certa forma incentivado até por alguns clientes a disputar uma campanha partidária, uma eleição partidária, e eu estou aí já disputando 3 eleições e exercendo o 2º mandato, e é satisfatório, porque a gente tem condição de poder brigar por isso, aquilo, pela melhoria. Às vezes entristece porque a gente queria fazer muito mais pela cidade, mas a burocracia, a disputa política acaba emperrando o avanço. A gente sabe que isso é a nível estadual, a nível nacional, Guarulhos não é diferente. Pois é, mas a gente vai lutar para que isso seja de uma maneira melhor. Você sabe que eu estava olhando a página do Dr. Léo Santos e, em contrapartida, ele derrubou um veto imposto pela prefeitura ao projeto de um colega vereador, que é o Serjão Inovação, que estendia aos funcionários das creches conveniados recebimento de uniformes. Fala um pouco sobre isso. O vereador Serjão, ele apresentou um projeto na Câmara Municipal propondo que os funcionários das creches também recebam uniforme. Para quem está nos assistindo, hoje nós temos os 110 mil crianças de creche e regime educação fundamental e que estão nas escolas do município. E temos também as conveniadas, onde o município não consegue atender toda a demanda, contrata essas chamadas conveniadas, são escolas contratadas de particulares que prestam serviço para a Secretaria da Educação, e lá tem um valor que a prefeitura paga para essas conveniadas exercer a educação em prol dessas crianças. Ocorre que aqueles professores das conveniadas, que são contratados pelas próprias conveniadas, eles não são uniformizados, né? Então aí eu me posicionei tanto na votação inicial que o vereador apresentou, como depois, quando o prefeito vetou e voltou para a Câmara, eu me posicionei para rejeitar o veto do prefeito e acolher a proposta de lei, por entender que nós estamos dando um tratamento igual a todos. Então, se a prefeitura, se o prefeito, se quem está na gestão pública não consegue resolver essa questão com as escolas conveniadas, acaba sendo um pouco injusto, porque todos nós não somos iguais. Todos somos iguais. Então, se a prefeitura não consegue atender a demanda e contrata as escolas conveniadas, tem que dar o mesmo tratamento. Não é o tratamento por si só ao funcionário, mas para aquele aluno que está estudando naquela escola, não ter na formação dele o pensamento de que ele estuda em uma escola de 2ª linha. Eu acho que é um pouco desumano esse tratamento que existe na cidade de Guarulhos. Então a lei eu entendi que é muito boa, interessante para as famílias mais humildes, mais distantes da cidade, que têm demanda por vagas, e aí me posicionei favorável contra o pensamento do prefeito que vetou a proposta em questão,
Agora a gente aguarda que ele venha cumprir, ou se for o caso, o judiciário está aí para se manifestar pela validade ou não, mas de sã consciência eu fiz aquilo que era bom para a cidade. Realmente, tem que ser todo mundo tratado de uma maneira igual. Lucas, muda pra cá. Seguinte, ó, Silvia Papoto, um beijo, Cássia Top da Galáxia. Pra você também, linda. Noemi Nakashima, boa noite pra ti também. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Na página da TV Guarulhos e também do Jornal Guarulhos Hoje. Como eu havia dito no início do programa, o que me fez ter uma admiração muito grande é porque eu gosto muito e admiro o trabalho da Alexandre Onick à frente da CIAAG. E até mesmo na caminhada, o vereador Laércio Santos esteve lá junto conosco. Ele tem uma preocupação tão grande que tem 2 projetos de lei que é em relação à CIAAG. Um dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos às pessoas com transtorno de espectro autista. E o outro é que seja reconhecido como utilidade pública. Fala um pouquinho sobre esses 2 projetos. Eu venho apresentando ao longo da minha trajetória alguns projetos voltados para a causa, né? Já foi instituído na cidade de Guarulhos o dia 2 de abril como data de conscientização do autismo, como já ocorre em outras cidades, né? Uma data simbólica, vamos dizer assim. Apresentei de forma recente mais 2 projetos, um dos quais que reconhece como de utilidade pública o CIAG. O CIAG ele já atua na cidade de Guarulhos, atendendo em torno de 100 crianças há cerca de pouco mais de 10 anos, e essa proposta, reconhecendo a mesma como de interesse e utilidade pública, ela passa a ter alguns benefícios se for utilizar justo. O espaço público do município, se for locar algum prédio, traz algumas facilidades para fomentar, para ajudar em gerar facilidade cada vez mais na atividade da entidade em questão. Apresentei um outro projeto também que procura igualar a situação dos autistas, como já prevê uma lei federal, no que diz respeito ao atendimento preferencial. Essa lei federal, ela não trouxe ainda no corpo dela a preferência de atendimento para as crianças ou os jovens portadores de autismo. No Congresso Nacional tem lei procurando já complementar aquela lei federal, incluindo os autismos. Mas enquanto não há uma definição a nível federal, eu propus aqui na cidade de Guarulhos que os locais de atendimento também dê preferência às pessoas portadoras do autismo. A gente sabe, aliás, a gente só sabe vivenciando a situação, o pai ou a mãe com uma criança, ter que aguardar o atendimento é muito desumano, porque tem algumas pormenoridades com relação à criança autista, não pode ficar em local fechado, exposto com muita gente, ela prefere muito a privacidade. Então eu acho que essa lei ela é pertinente, vai de encontro ao segmento. E eu apresentei essas 2 leis, foi apresentada há cerca de uns 60 dias, e a gente espera que nesse semestre, após o recesso, que agora no mês de julho nós estamos em recesso, nesse segundo semestre a gente venha avançar e aprovar essa medida em prol da causa. Parabéns. O Amaury Rodrigues, ele coloca um termo aqui, em princípio, que eu vou me reservar a não falar. Mas ele diz o seguinte: Guarulhos está largada, saúde pede socorro. Também fala em relação à demora dos ônibus a passar. Qual a região, querido? Escreve aqui pra gente que eu vou encaminhar também, tá? O seu comentário. E fala para que o prefeito ande de ônibus, né? Porque precisa de um serviço melhor. Também diz da demora dos 50 minutos em média e alguns motoristas imprudentes. E essa é a realidade do transporte aqui. Pode deixar que eu vou encaminhar. Tá? Você só me coloca a região para que a gente possa ter vamos dizer que uma pontuação aonde é a localidade que está demorando tantos ônibus para passar. Por falar nisso, a gente também teve aí notícias, né? Porque houve bastante comentário em relação a isso, por causa do ISS também, que foi realmente um tema que causou bastante, vamos dizer que polêmica aí também, bastante conversa, vamos dizer assim, lá na Câmara Municipal. Como ficou? É um assunto meio espinhento, né? Ele causou e vem causando ainda discussão na cidade. Uma lei federal, uma lei complementar federal, ela criou alguns códigos trazendo para dentro do ISS algumas atividades que não pagavam o ISS.
E aí caberia à Prefeitura Municipal de Guarulhos apresentar uma lei na Câmara reconhecendo a alíquota dessas atividades que passariam a pagar ISS. Por exemplo, serviço de tatuagem, o tatuador não tinha previsão na lei se pagava ou não ISS, então passou a pagar. O serviço de comunicação, streaming, que fala, acho que é streaming, né? Passou-se a cobrar o ISS. Então, dentre as mudanças, algumas atividades, também o local de cobrança, também houve uma discussão. O que ocorre é que o prefeito encaminhou essa lei para a Câmara Municipal em setembro do ano passado. No entanto, a meu juízo e ao juízo de algumas pessoas, a alíquota de algumas atividades aumentou de 2% ou de 3% para 5%, em um momento muito difícil da nossa cidade, do nosso país, da nossa economia. A minha visão de que teria que trazer realmente as atividades que não pagam ISS e procurar igualar aqueles que só negam, ou seja, trabalhar a eficiência. Esse projeto foi apresentado na Câmara Municipal, tinha um problema de ordem jurídica lá que eu enxerguei. Como eu não concordava com os termos da proposta em questão, eu entrei no judiciário e no mês de janeiro deste ano, o judiciário deu razão aos meus argumentos e suspendeu os efeitos da lei em questão. Ocorre que, como é uma decisão de um juiz de primeiro grau daqui da comarca de Guarulhos, ainda caberia, como coube à Câmara Municipal, entrar com recurso e assim o fez. E apesar deste recurso, já tinha que cumprir imediatamente essa decisão. No entanto, a Prefeitura, de forma isolada, ela entrou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o presidente do TJ, ele deu uma liminar suspendendo o cumprimento imediato dessa decisão judicial e, diante disso, ainda não está-se por cumprir a regra anterior. Então, essas alíquotas que foram aumentadas estão sendo cobradas. No entanto, Cássia, a qualquer momento o Tribunal de Justiça poderá se posicionar a respeito disso e, se for confirmado o questionamento que eu apresentei, vai ter-se que voltar à época que era, ou seja, as alíquotas antigas, e se a Prefeitura quiser cobrar isso, terá que fazer uma nova lei. E aí nós teremos um grande problema pela frente, porque as pessoas que de janeiro ou de março até aqui que estão pagando a alíquota nova, vão ter que buscar ou a devolução do que foi pago a maior, ou a compensação. É um problema de ordem jurídica por conta de um projeto que foi gerado de forma muito assodada, sem muita discussão com as entidades. A própria ASEC se queixa que não foi ouvida. A Associação Comercial já disse que se manifestou, então não houve um consenso da sociedade civil guarulhense e eu, como prezo pela legalidade, eu acabei questionando no judiciário e essa matéria ainda tem de gerar alguns problemas pela frente e eu entendo que eu fiz aquilo que era bom para a cidade. Por mais que precisasse trazer algumas atividades para pagar o que não pagavam, eu acho que não é simplesmente aumentar o imposto num momento tão difícil que a cidade vive. Exatamente. Bom, nós vamos falar agora sobre um projeto de lei que eu achei bastante interessante. Já aconteceu contigo? Você está ali no centro de Guarulhos, por exemplo, terminou de se alimentar, comer um lanche, enfim, qualquer coisa, e não tem, ou você não acha, uma lixeira. Muitas das vezes eu guardei dentro da bolsa. Você tem um projeto de lei que fala sobre as lixeiras em frente a estabelecimentos e eu achei bastante interessante. Eu vou sempre estudando, pesquisando, a gente vai andando pelos cantos da vida e a gente se depara com alguma necessidade, né? E o papel do vereador, além de fiscalizar o executivo, cobrar pelas melhorias, nós temos a incumbência também de propor leis, propor medidas que traga conforto ao dia a dia da cidade. E essa proposta que eu fiz foi um projeto de lei apresentado alguns meses atrás, já foi aprovado, já foi sancionado pelo prefeito, onde se propõe e, de certa forma, também incentiva as empresas a instalarem os estabelecimentos comerciais de serviços e, de um modo geral, na região da cidade de Guarulhos, de instalar lixeiras em suas portas para facilitar o descarte de lixo e não simplesmente hoje, como a gente vivencia em alguns cantos por aí, e você muito bem disse, dificuldade de descartar
é aquilo que não tem mais conveniência para a gente, ou simplesmente algumas pessoas que jogam no leito da rua e você passa para lá e para cá e está vendo o funcionário da Proguaru incansavelmente varrendo a rua. Então eu acho que cada um de nós, seja o comerciante, seja nós, cidadão comuns, temos que colaborar com a higiene da cidade, porque aquilo amanhã poderá estar obstruindo uma rede de esgoto, trazendo enchente e trazendo vários malefícios para todos nós. Então é isso que a gente faz, na medida que acha conveniente, apresentar alguma proposta de lei que é bom para todos nós no dia a dia. Quero até que mostre umas imagens, porque tem um local, acho que é lá no Tabuão, que você desenvolve um trabalho gratuito Sim. lá para a população. Mostra aí, Lucas, enquanto a gente faz esses comentários aí. Porque realmente é necessário, né? As pessoas são carentes de locais para que elas possam estar desenvolvendo uma atividade, né? E ali no Tabuão, que é uma região bastante populosa, você lembrou de colocar lá. Olha que bacana. Fala um pouquinho sobre esse local. Cássia, esse local é um local que a gente tem ali na região da Praça 8 de Dezembro, no Tabuão, e a questão de uns 6 meses, 8 meses aproximadamente, nós estamos desenvolvendo atividade física, de certa forma, inclusão para as pessoas que não têm condições de desenvolver esse trabalho, ou de arcar, ou de pagar, né? Nós temos lá atividade física para as pessoas da terceira idade na parte da manhã. Que legal. E temos também, aí nós estamos mostrando ginástica, capoeira, zumba e outras atividades ao longo da semana. Esse é um trabalho que eu faço com vontade em nome do Laércio, pessoa física, né? Isso não é um papel específico do agente político, do vereador, mas a gente tendo condição, eu acho que cada um de nós tem que colaborar um pouco mais com a população carente, com a cidade. Tem pessoas que às vezes me questionam, falam, mas é porque está em época de eleição. É ledo engano, porque trabalho dessa natureza eu já venho desenvolvendo de forma variada há muito e muito tempo, mesmo passando a eleição e vindo novos períodos eleitoral. Eu acho que é algo que a gente faz com gosto e hoje nós temos uma demanda até que grande, infelizmente não conseguimos atender todos os interessados e tem uma lista de espera que é quase o dobro dos que estão atualmente estudando. O importante é que está fazendo, Claro, né? claro. Regis Oliveira, boa noite. Vereador Laércio, agradecemos por esta lei sobre o Dia do Autismo em nossa cidade. Sou pai de uma criança autista e sei o quanto significa para nós termos pessoas que se importam com a nossa causa. Nós vamos convidar novamente o vereador para estar aqui com a gente, que o nosso tempo já se encerrou, porque gostaríamos de falar sobre o aterro, também sobre as emendas, e ele vai estar aqui novamente para que a gente possa falar sobre isso. Para encontrar, seguir o seu trabalho, até mesmo opinar, aonde as pessoas podem te encontrar. Nós temos um escritório central, temos na região do Jardim Cumbica e na região do Taboão, mas na região central, na rua Santa Conceição, número 130, ali próximo do Conselheiro Crispiniano, em frente à quadra do Corinthians, e também pelo Facebook, Dr. Laércio, fácil localização, e também pelos telefones 4378-7866 ou 4378-7867. Aqui, ó, José Davi Lins, só para finalizar, sou contra o aterro novo também. Você é? Sem dúvida, a cidade Guarulhos não é local de lixo. Então tá aí, ó, eles vão voltar, nós vamos avisar antecipadamente, você pode deixar seu comentário. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Já sabe, estou aqui de segunda a sexta às 18 horas conversando com você, ao vivo. E sucesso, vereador. Conte sempre com a gente. Obrigado, forte abraço a todos. Tá aí, ó, Deus abençoe e eu te espero na próxima edição. E já sabe, se dá pra sonhar, dá pra fazer. Lucas Braga, valeu. Mais uma vez aí, eu conto contigo na próxima edição. Até lá.